vou preferir esse aqui. Depois o outro eu aprendo com o pastor como é que usa. Eu também gostaria, irmãos, de deixar aqui palavras de gratidão em relação à nossa vinda, inclusive tem a ver com a nossa mensagem, e dizer que é muito bom, que Deus é gracioso, Ele nos coloca em histórias que muitas das vezes nós nem temos condição de mensurar o que Deus é capaz de fazer num lugar. 16 anos, mais ou menos, que o pastor está aqui. Há mais ou menos 16 anos o pastor veio para esse lugar. E quando nós olhamos para trás, como se nós estivéssemos dentro de um carro e pudéssemos olhar para o retrovisor, tantas coisas se passaram. E eu acredito que você, que está há mais tempo do que eu dentro deste veículo, você tem muitas coisas para contar. E as poucas coisas que eu já tenho visto, dia 18 de novembro, fez 3 meses que nós estamos morando em Vilhena e servindo a Deus ali com os irmãos do Embratel, nós já podemos sentir e ter a capacidade da parte de Deus de ver o quão Deus tem feito neste lugar através da Igreja Missionária Volta de Cristo. Nós viemos da sede nacional e lá tivemos a oportunidade de servir a Deus juntamente com o pastor Charles, sua família, a igreja também ali. E eu sempre digo a ele e vou dizer para os irmãos, um dos produtos que a Igreja Missionária Volta de Cristo tem, que inclusive também Jesus Cristo é que deu, tirando o Evangelho, que é o mais importante, é o amor, irmãos. O amor que os irmãos têm. Isso é o que segura o visitante na igreja, viu? O presbítero Wesley disse isso aqui, e eu gostaria de reiterar as palavras dele e dizer aos irmãos a respeito desse amor tão acolhedor, Estava conversando com a irmã Sandra essa semana também, e falando que esse amor, ele nos faz sentir em casa. E louvamos a Deus por isso, agradecemos pelo fato do Senhor ter nos escolhido para estarmos neste lugar, e também pela coragem que Ele colocou no nosso coração, Porque é só Ele mesmo para colocar essa coragem no nosso coração, para vir para tão longe, para servir a Deus. E graças a Deus que mesmo vindo para um lugar tão longe, nós nos sentimos tão perto da família por causa de vocês. Que Deus continue abençoando vocês nessa caminhada e agora juntos possamos sempre buscar a glória de Deus para que ela seja manifesta nessa cidade. Ainda mais nesse percurso que os irmãos já têm percorrido. Abra sua Bíblia em Abacuque, no capítulo 1, verso 2. O tema que o pastor, o subtema, que o pastor nos comissionou, é o Evangelho como resposta, ou tem respostas para a crise. Abacuque, no capítulo 1, versos 2 ao 4. Diz assim o texto: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contenda e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Te adoramos por esta oportunidade. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por essa igreja. Deus, por estes anos que estamos, ó Deus, oferecendo ao Senhor nestes dias. Pai Santo, anos esses que o Senhor nos concedeu. Pai Santo, pelas suas dadivosas benevolências, que nós estamos aqui, Senhor. Se não fosse o Senhor, como disse, Deus, o profeta, ó Deus, nós já teríamos sido consumidos, ó Pai. Mas pela graça do Senhor, nós permanecemos de pé, porque o Senhor é aquele que pega na nossa mão, ó Deus, e nos leva, ó Pai Santo, à presença do Senhor todos os dias, para que possamos, ó Deus, nessa presença, sermos, ó Deus, fortalecidos na caminhada, recebendo do Senhor, ó Deus, a água, recebendo do Senhor o pão,
ó Deus, que nos fortalece para continuarmos, ó Deus, essa caminhada. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã, ó Deus, assim como o Senhor nos falou ontem, ó Deus, que sejamos, ó Pai, instrumentalizados pelo Senhor aqui neste lugar, ó Deus, e que possamos ser alimentados pela Sua palavra. Ser conosco, Senhor, e que o nome do Senhor, tão somente o nome do Senhor, seja glorificado, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Podeis assentar, queridos. Irmãos, nós estamos diante de um quadro não muito bonito, não muito legal. Um quadro, eu acho que a palavra exata para essa situação que nós começamos a ler, e olha que nós lemos só os 2 primeiros versículos, né? Os 3 primeiros versículos após o versículo 1, que é só apenas uma chamada. Nós estamos diante de um quadro deplorável, um quadro vergonhoso, um quadro triste, e que se nós estivéssemos naquele lugar apenas como espectadores, que se o Senhor nos levasse para ali, para assistirmos à história da maneira com que ela está sendo contada aqui, acho que a única reação que nós teríamos era nos assentarmos ao mesmo tempo. Imagine, nós todos juntos, nos assentando diante de um quadro desse, e a única reação que nós teríamos era chorar, amargamente, profundamente, por essa situação. Na época de Abacuque, quem estava reinando era Jeoaquim, e ao contrário dele, seu pai foi um rei justo, um rei que andou diante do Senhor, restaurou as antigas práticas ensinadas por Moisés, e foi recolhido pelos seus pais em paz. Mas ao contrário de seu pai, Jeoaquim teve um reinado marcado por violência, e de muita ausência, irmãos, de justiça verdadeira. E trazendo aqui a nossa mente para o capítulo 22 de Jeremias, ali os versos de 13 a 19, o comentarista bíblico ali da Bíblia de Estudo Expandida, ele vai dizer que o profeta Jeremias, ali nesses versículos do capítulo 22 de seu livro, ele vai dizer que Jeremias ele tinha uma acusação contra Jeoaquim. Jeoaquim construiu edifícios luxuosos e sofisticados às custas de trabalhos forçados de seus próprios servos, de seus próprios súditos. Jeoaquim era pessoalmente culpado de todos os males que Jeremias o condenou. Pesava sobre ele essa responsabilidade, por causa da sua conduta, por causa do seu mau testemunho, por causa da sua forma distorcida de julgar e também de administrar como rei. Jeremias o condenou e também predisse principalmente a forma habitual de um lamento fúnebre que haveria na sua morte. Jeoaquim não teria no seu funeral pessoas chorando por ele. E muito menos ele seria enterrado. A Bíblia diz que a revolta e o juízo de Deus foi tão grande contra esse rei, que Jeoaquim foi arrastado para fora da cidade, o seu corpo inerte, morto e jogado no monturo. Eu consigo imaginar a cena, irmãos, deplorável, triste do final da vida desse homem. Jeoaquim morreu. E com ele cessa, a princípio, falando de si e de suas práticas, deveria cessar, a situação deplorável do povo de Israel. Ele morre e o seu corpo é arrastado pelas ruas da cidade até os portões para fora, e lá no monturo aqui é lugar de lixo, lugar onde é que o resto de tudo aquilo que não presta era jogado. Então foi assim que foi considerado a vida e a morte desse rei. Então, diante desse contexto, Abacuque vê a continuidade da maldade social crescendo e a justiça também sendo manipulada por parte dos poderosos. No início de seu livro, aqui, ele vai dizer que ele se encontra perplexo diante do Senhor.
perplexo, pois a violência, ela se alastra e Deus parece não tomar nenhuma providência. O justo está sendo explorado e massacrado pelo corrupto, e parece que Deus se mostra completamente apático. Até quando, Senhor? Disse o profeta. Até quando? E não é de se admirar que o profeta clamasse dessa maneira, e podemos compreender que havia no seu coração um sentimento angustiante, demasiadamente angustiado, porque ali diante dele estava aquele quadro deplorável, que se nós contássemos, e as pessoas não acreditando, ou não deveria ter no público uma pessoa que qualquer não acreditasse nesse quadro aqui, e que fosse necessário fazer aquela brincadeira, que muitas vezes uma brincadeira que tem assim um fundozinho de maldade, porque nós estamos explicando uma coisa para a pessoa, e a pessoa não entende, e você fala assim: você quer que eu desenhe para você entender? Não precisava disso aqui, nesse quadro, porque a situação era deplorável mesmo. A violência se alastrava e Deus estava em silêncio com a sua providência. O justo está sendo explorado, massacrado pelo corrupto, e parece que Deus se mostra completamente apático, indiferente com as coisas que estavam acontecendo. Por isso nós não precisamos nos admirar quando nós começamos a compreender a história que está diante de nós, no quadro que está sendo pintado. E o profeta mais uma vez vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me responderás? Havia uma angústia demasiada. O profeta viu Israel caindo numa condição de apostasia. A nação estava se afastando de Deus. Senhor, o Senhor não está vendo isso? O povo está se afastando do Senhor. Senhor, nos acode, Senhor. Venha em nosso socorro, pois a idolatria cresce e o seu povo busca coisas que não têm valor, pois está destituído de qualquer sensibilidade daquilo que é certo ou errado. Que quadro triste. Pecado, imoralidade e vícios dominavam o povo de Israel. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parêntese, e me lembrando das palavras do pastor Fernando, ou da palavra que o pastor Fernando falou, uma delas. Ele disse assim: olha, nós não estamos aqui para sermos o quê? Profetas do caos. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós estamos diante de um diagnóstico que faço para a igreja nos nossos dias. A lei não era aplicada com equidade. Não havia justiça. Havia desequilíbrio. Havia duas balanças ou balança duvidosa no exercício da justiça. No momento em que a justiça precisava ser aplicada, aquilo que é bom para mim como juiz eu vou fazer. Se é para você ruim, não me interessa. Você que está do lado de lá, eu estou do lado de cá com a caneta na mão, problema é seu. Assim que a justiça era aplicada naquela época. Não havia honestidade. A justiça estava frouxa e indolente. Essa palavra indolente, irmão, significa não ter capacidade de ter sensibilidade à dor do outro. A ilegalidade era praticada com liberdade. Quando nós olhamos para o capítulo 1 que acabamos de ler, nos versos 3 e 4, nós vamos ver que ali havia contendas e litígios. E o que mais nos assusta e assusta o profeta é que as contendas e litígios eram entre o seu próprio povo. Não havia desentendimento do povo judeu com os seus inimigos. Os litígios e contendas aconteciam entre eles. Que quadro é esse que nós estamos vendo? Será que nós estamos diante de uma máquina de Xerox, onde a nossa cópia está sendo colocada diante de nós? Nisso nós podemos observar uma sensibilidade por parte de Abacuque quando ele aponta esse problema. Olha,
Quem dera se as contendas de vocês fossem entre vocês e os seus inimigos. Mas infelizmente eu estou vendo litígios e contendas no meio de vocês. Quando nós vamos analisar, irmãos, para entendermos melhor a palavra, a gente se pergunta, e o que é o litígio? Quando nós estamos diante de um quadro deplorável, de um divórcio litigioso, quando nós estamos diante de uma situação, uma realidade, onde não há denominador comum entre as partes. Não me interessa o que você quer ou o que é bom para você. Eu quero me separar de você. Aí a pessoa, não, vamos pensar, vamos conversar, vamos tentar, ou então, vamos tentar equacionar essa situação e ver se a gente consegue, pelo menos, já que não tem volta, nos separar em paz. Não. Você quer isso, eu não quero. Eu quero tudo que me é direito e se eu puder tirar um pouco mais de você, eu vou tirar. E aí o divórcio parte para o litigioso. Isso é litígio. É triste quando é necessário que haja o encontrar, o buscar, o apaziguamento, se é que eu posso usar esse termo, para ambas as partes, quando trazemos essa situação para o meio do povo de Deus. A situação está tão deplorável, irmãos, que essa semana nós recebemos uma notícia que a igreja presbiteriana do Lago Sul, em Brasília, teve o seu estatuto revogado por uma juíza para dar liberdade, contrariando a eclesiologia da igreja, a doutrina da igreja. E aí, irmãos, eu estou trazendo esse quadro, não para falar a respeito, propriamente dito, da situação que está ocorrendo ali. A justiça, ela não age sem ser provocada. A justiça é um ente público que só age se você for lá provocar. Então, o que eu quero enaltecer aqui não é as atas da igreja que foram canceladas ou perderam o seu valor jurídico, a sua fé pública, como nós falamos no direito. Mas o fato de um irmão na igreja ir no Ministério Público e denunciar a igreja. Isso é triste. Isso é vergonhoso. Ah, mas pastor, como é que o senhor sabe que alguém foi lá e denunciou a igreja? Porque a justiça só é provocada, ela só age quando provocada. Um advogado não chega lá, eu quero advogar a sua causa. Você sempre vai procurar o advogado. Um promotor não chega te acusando sem antes ter as provas. As provas chegaram até ele, ele foi provocado. O juiz, ele só vai dar a sentença diante dos autos do processo. Ele foi provocado. E antes que ele dê a sentença, a audiência vai acontecer. A justiça foi provocada. Então, que vergonha é para o povo de Deus uma pessoa ir ao Ministério Público ou a um órgão público e denunciar a igreja, sem antes procurar o seu pastor. Isso é litígio, isso é contenda entre os santos. É disso que Abacuque está falando aqui. E por causa dessa situação que eu disse, irmãos, que diante de nós está aqui pintado o quadro deplorável em que se encontra a igreja nos nossos dias. A nação de Israel estava em grave decadência espiritual, moral e social. Realmente, era um problema grande que estava ali diante do profeta. E não era de se estranhar que Abacuque viesse a entrar em crise. E eu falar, Senhor, onde é que eu estou? Senhor, me tira daqui que eu não estou entendendo nada, não quero ficar isso aqui, eu não quero ficar no meio dessa situação, não. Senhor, por que o Senhor me fez cair de paraquedas no meio desse problema aqui?
Parece que nós estamos olhando para Abacuque e vemos Abacuque desse jeito, né? Mas ele estava de fato, de verdade, irmãos, em crise por causa da situação. Ele não conseguia entender porque Deus permitia tudo aquilo acontecer. Ele orou a Deus a esse respeito, mas Deus parecia não responder. E daí, mais uma vez, nós olhamos perplexo o profeta dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? A questão que Abacuque levanta e que a maioria dos cristãos enfrenta é: onde está Deus que vê tudo isso e não faz nada para sanar o problema? Não é essa a pergunta que sempre vem na nossa mente? Nós ouvimos isso o tempo todo aí fora também. Que Deus é esse que você prega, que vê toda essa situação acontecer e não faz nada? E não se move? E não toma um lado da história para advogar principalmente pelos fracos? Será que Deus não vê tudo isso que está acontecendo diante de nós e diante daquele povo naquela época? Não vê toda essa, nós podemos colocar aqui como brincadeira humilhante com a vida humana? Como o direito tem sido pervertido? Como o justo está sendo massacrado? Esse é o quadro. E aí fica a pergunta para todos nós: vale a pena esperar em um Deus como este? Esta é a resposta que Abacuque está atrás. E ele vai responder nesse livro, com apenas 3 capítulos. Um Deus que nos responde em meio às diversas crises. Precisamos então, queridos, analisar, portanto, o caminho percorrido pelo profeta. E um deles é o silêncio de Deus no momento da crise que nós enfatizamos tanto aqui. A primeira coisa é, quando descobrimos, ao estudarmos as ações de Deus em Abacuque, é que parece que Deus está estranhamente silencioso. Nós estamos batendo lá, e do outro lado não há nenhum outro barulho em resposta. É como se você estivesse dentro do banheiro, né? E alguém chegasse e você fica em silêncio, caladinho. Aí passa um tempo, a pessoa está até do outro lado lá assim, né? Rebolando, com vontade de entrar e fazer xixi. E a pessoa está caladinha lá dentro. E é dessa maneira que Abacuque viu Deus. Ele estava estranhamente em silêncio, disse o profeta, e inativo no momento de crise na sua compreensão. E ele vai dizer de novo, irmãos: até quando, Senhor? Até quando? Ouvimos o profeta indagar o Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que é tremenda essa ousadia do profeta, quando ele indaga a Deus. O profeta vê a violência em seus dias crescer. E já dissemos que a justiça estava sendo torcida, a desonestidade estava ganhando espaço. E onde estava Deus, que não intervém em nada para fazer cessar todo esse mal? Diversas perguntas, crises o tempo todo. Muitas interrogações na cabeça daquele povo, principalmente do profeta. E nos nossos dias hoje. Não é essa a questão, queridos, que muitos levantam hoje, como já falamos? Porque Deus permite que certas coisas aconteçam. Porque Deus permite que a enfermidade entre na nossa casa e comece a dizimar os nossos familiares. Nós que somos cristãos fiéis a Deus. Porque Ele permite que a idolatria e a prática do culto aos espíritos cresçam de forma espantosa. Irmãos, isso aqui é uma bênção que eu estou aqui diante. Esse número de pessoas aqui numa igreja no domingo de manhã. Porque lá em Belo Horizonte os centros espíritas ganham das igrejas. Poucos irmãos têm coragem e o compromisso de se levantar no domingo pela manhã para ir para a igreja. E eu pensei comigo assim, vai ter um horário no domingo de manhã na igreja aniversário, será que o povo vem?
Porque a cultura de vocês aqui é diferente da nossa lá. Mas vocês estão aqui. E isso é bênção, irmãos, para nós, para essa cidade, para o nosso povo, para a nossa igreja. Mas existem lugares, e muitos lugares, Brasil afora, em que os centros espíritas e as igrejas católicas vencem. Eu estive comentando com alguns irmãos ali, os homens do Embratel, e falei com eles que há uma cidade no interior de Minas Gerais chamada Itapecerica, minha irmã mora lá. Meu cunhado é pastor e ele fundou uma igreja e está lá servindo a igreja. Ele não está pastoreando a igreja que ele fundou, porque ele teve que sair, né, passou a igreja para um discípulo, o discípulo foi ordenado, e na hora que ele voltou, ele falou assim: não, você vai continuar como pastor aí, eu vim aqui para te ajudar. Lá, tradicionalmente, toda terça-feira à noite, as igrejas católicas lotam para os homens rezarem o terço. É tradicional na cidade, a terça do terço dos homens. Aqui, quando a gente convida os homens para vir orar, né, irmão Carlos? Aqui que eu estou dizendo, irmãos, não é somente aqui não, tá? Em todo lugar é um desafio muito grande liderar homens. As irmãs, graças a Deus por elas, porque se as líderes só piscam assim, elas aparecem rapidinho. Graças a Deus por elas. Irmãs, precisamos nos juntar em adoração ao nosso Deus. As irmãs, ó, rapidinho, entendem a mensagem, ó, e aparece. E apresenta assim, ó. Mas nós estamos aí, né? Vamos chegar lá. Mas, irmãos, é um desafio. É lógico que o tema da nossa mensagem não é falar de homens. Mas por que Deus não intervém e fere de morte a todos aqueles que proferem mentiras e negam a fé? Por que, olha a pergunta que parece que tirou do nosso coração. Por que, Senhor, que o Senhor continua permitindo todas essas coisas acontecer? O Senhor é poderoso para vir acabar com tudo isso e nos levar para o céu. Seria tão bom, né? Eu comungo do mesmo pensamento do pastor Charles. Jesus podia voltar logo para eu subir. Estar com Cristo, como disse o apóstolo Paulo, é imensamente melhor. Mas enquanto Ele não vem, nós precisamos compreender as mensagens que o Senhor nos traz como resposta às nossas crises. Sempre foi difícil, irmãos, entender o silêncio de Deus nos assuntos humanos. Sempre foi difícil. É um desafio para todos nós. Porém, não devemos, queridos, presumir que esse silêncio seja indicativo de sua apatia. Longe, meus irmãos, está Deus de ser um mero espectador ou alguém que esteja desinteressado nos assuntos dos homens, pois tudo está sob o seu olhar, graças a Deus. O autor de Provérbios, no capítulo 15, verso 3, vai dizer assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Fazendo o quê? Contemplando os maus e bons. E todas as coisas, todas elas estão debaixo de suas poderosas mãos. Ele não se apavora, nem se precipita. Oh, como nós precisamos aprender com o nosso Deus. Não nos apavorar e nem nos precipitar. Uma vez, irmãos, eu estava passando por uma crise psicológica tão grande. E eu resolvi ficar em silêncio para ver o que Deus ia fazer comigo. Aí o pastor falou comigo assim, eu ainda não estava na missionária, ainda estava na Igreja Batista. Falou assim: eu estou precisando da sua ajuda. Eu, pois não, pastor. Domingo à noite nós vamos ter uma missionária da Junta Administrativa de Missões, da nossa convenção, e eu gostaria que você fosse buscá-la. Você conhece o pastor Ronald, que é o superintendente, vai lá e busca a missionária e traz para nós. Irmãos, eu saí para buscar a missionária, e eu já tinha ido na Junta Administrativa de Missões, no bairro, próximo à casa de uma das irmãs da Leila. Irmãos, eu me perdi à noite. Eu estava tão desbaratinado, que eu parei o carro e falei: Senhor, se não for o Senhor, eu nem voltar para casa eu vou. Me ajuda aqui, Senhor, a encontrar esse lugar e a voltar para minha casa. Irmãos, eu estava a um quarteirão da junta administrativa. E Deus me mostrou a placa e eu vi.
peguei a missionária e voltei para a igreja, né? Quando eu cheguei com a missionária na igreja, o louvor estava acabando. De tão perdido que eu fiquei. Irmãos, Deus não está inerte às nossas crises. É o momento em que Ele se faz mais presente. Mas o nosso problema é que nós não olhamos para o lado, ou para dentro de nós, principalmente, e vamos buscar a resposta em outros lugares. Os olhos de Deus estão em todo lugar, irmãos. Ele vê tudo. Ele está vendo você. E nós precisamos aprender com o Senhor a não nos apavorarmos e nem nos precipitarmos nas nossas decisões. Deus não está com os olhos fechados ou os ouvidos tapados e as mãos encolhidas, como disse o profeta Isaías no capítulo 59, no seu verso 1. A mente de Deus, ela não é como a nossa. A nossa é uma mente alienada, longe, longe, muito longe. E eu não vou conseguir falar muitas vezes aqui o longe para dizer o quanto longe está de Deus de ter uma mente alienada e com os pensamentos longe dos dramas que enfrentamos em nossa vida. A palavra nos orienta, ali em Lucas no capítulo 18, verso 7, o evangelista vai dizer: Deus fará justiça aos seus escolhidos, embora ele pareça demorar em nos defender. E ainda Lucas, no capítulo 21, do verso 18, ele vai dizer: mais nenhum fio do seu cabelo cairá da sua cabeça, alheio à minha vontade. Tudo o que acontece conosco, irmãos, está dentro da vontade de Deus. Por mais que saiamos fora da sua vontade, ainda está debaixo do poder de Deus. Ele tem a resposta para as nossas crises. E mesmo que estejamos perdidos no meio dela, Ele é o único capaz de ir lá no meio das nossas crises e nos tirar de lá e nos colocar, como diz a palavra, num alto refúgio. Quero te dizer que o cristão vive pela fé. O presbítero Wesley leu isso no início do culto. Mesmo quando ele não está vendo as suas orações serem atendidas. Principalmente nos momentos de crise. Que, como ele disse, eu, você, nós já passamos ou estamos passando. Nós não podemos perder esse conceito maravilhoso ao qual o Senhor nos chamou a viver e a sermos caracterizados por Ele. Fomos chamados para viver por fé e precisamos exercitar a nossa nova natureza a viver por fé. Porque é só dentro dessa nova natureza que vamos ver a resposta de Deus nas nossas crises. E quando nós estamos exercitando essa nova natureza, podem também, queridos, aparecer respostas inesperadas às nossas orações. Às vezes você está pedindo uma coisa, Deus vai te dar outra. E é justamente isso que precisamos olhar aqui com atenção. Pois é a segunda coisa que eu quero estar chamando a atenção dos irmãos para que juntos possamos analisar. Pois quando nós nos assentamos a olhar por essa resposta inesperada, vamos descobrir que Deus às vezes dá respostas inesperadas às nossas orações. Está lá no capítulo 1, nos versos de 5 a 11, depois você lê lá na sua casa. Mas o contexto aí presente, Deus está respondendo o profeta Abacuque dizendo: olha, eu vou entrar com providência, mas do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Eu estou tomando providência. A situação no meio do meu povo está ruim. O meu povo se assentou para alegrar e se levantou para folgar. Então, peraí. Quero dizer para você, Abacuque, criança precisa de vara, de disciplina. E eu vou trazer disciplina para o meu povo. É assim que Deus respondeu para Abacuque. E ele estava em crise. Ele resolveu enviar quem como vara? Os babilônios. A Assíria estava em decadência e a Babilônia estava se apresentando como novo mandatário do mundo. E Deus,
na sua eterna soberania, disse assim: peraí, você está subindo, então eu vou aproveitar que você já está chegando no alto e vou te dar uma missão. Você vai lá no meu povo e eu vou colocar na mão de cada um dos seus soldados uma vara e você vai fustigar o meu povo. Porque o meu povo desobedeceu e saiu da minha presença. O meu povo não consegue nem mesmo compreender ou ter comunhão entre eles mesmos. Quem dirá comigo? E isto aqui, irmãos, é mais do que qualquer outra coisa. Foi o que deixou Abacuque perplexo. Ele ficou assustado. Senhor, eu estou pedindo socorro. Senhor, você vai mandar mais luta? Eu não consigo compreender. E por um longo tempo Deus parecia não responder as perguntas e as indagações de Abacuque. E mesmo não respondendo, e mesmo demorando, e quando responde dessa forma. Então, diante da resposta, o que dizer? Pois era uma resposta muito misteriosa. Mais misteriosa para o profeta do que a aparente falha em ouvir as suas orações. Na mente de Abacuque estava claro que Deus tinha que castigar a nação. Olha, Deus, eu queria que o Senhor fizesse assim. Aí a gente vai lá e senta e escreve um script para Deus. Na oração: Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse assim, assim, assim. Porque se não for assim, eu não vou crer que é o Senhor que está me respondendo. Na mente daquele profeta: Senhor, eu quero que o Senhor vá lá e dê umas fustigadas de vara no povo e depois traz o avivamento. Mas, meus irmãos, quando Deus disse: eu estou respondendo a sua oração, suscitando o exército caldeu para marchar contra as suas cidades e destruí-las, o profeta não consegue acreditar no que ouviu. Mas foi o que Deus lhe disse e o que realmente aconteceu. A Babilônia entrou em Judá e destruiu tudo e levou o povo cativo. Mas com certeza aquele povo não foi para o cativeiro sem saber por que estava indo. Porque até mesmo quando Absalão expulsou seu pai da cidade, Davi sabia por que ele estava perdendo o trono. Ele sai calado. Ele sai em silêncio. É lógico que eu não estou aqui querendo, irmãos, pintar diante dos irmãos, dizendo que o povo saiu pelado. Primeira característica: nu, sem as suas vestes. Homens, mulheres, crianças, velhos, eles não estavam nem aí. Arrancavam as vestes dos homens, cortavam as barbas. A maioria das mulheres que não foram separadas para os patrícios, estavam indo com a corda amarrada no pescoço e tendo a sua honra violada. Esse era o quadro do povo de Israel indo para o exílio. Porque quando nós lemos, a gente acha, o povo foi para lá, uma colônia de férias, passar um tempinho para esfriar a cabeça. Não. O exílio é algo vergonhoso para uma nação. Porque é dali que começa os passos para a humilhação que Deus queria fazer com que aquele povo passasse por causa da sua desobediência. E Deus respondeu à oração do profeta, mas de uma forma inesperada. Abacuque levou um susto, porque Deus iria suscitar os caldeus, os babilônios, uma nação pagã, para julgar o seu próprio povo. Como assim, Senhor? Diz o texto, ali a partir do capítulo 2, como assim? O Senhor que é santo, justo, o Senhor vai trazer um povo pagão, um povo que não te conhece, um povo que não te honra, um povo que não sabe quem é o Senhor, para nos disciplinar. É isso que eu vou fazer. Porque é dessa forma que vocês vão aprender. Porque vocês se acham. E nessa característica de se achar só tem um: Deus. Ele é autoexistente, a Ele deve ser dado toda a glória, a Ele deve ser dado todo o reconhecimento.
Quando nós cantamos aqui na frente, se pudesse colocar uma cortina, era melhor. Porque só Ele deve ser adorado. Só Ele deve ser reconhecido pela sua igreja. Ele é o único que é autoexistente. Ele não precisa de nós para continuar existindo. A raça humana vai acabar por causa do homossexualismo. Porque homem com homem não dá filho nem mulher com mulher. Então a raça humana vai acabar. Deus vai continuar existindo. É um exemplo bem rasteiro, mas é um exemplo. Nós não, irmãos. Nós carecemos de Deus. Precisamos dele. Irmãos, quando eu começo a pensar acerca desse coração do profeta, quando ele pergunta, Deus, onde é que tu estás? Que eu clamo e o Senhor não me responde. O capítulo 2, o verso 1 vai dizer, eu vou me pôr na torre de vigia para ver o que o Senhor vai responder acerca dessa situação que não passa. E quando Jesus chamou os discípulos para orar, Jesus voltou, eles estavam fazendo o quê? Dormindo. Não era porque estava cansado, não. É porque eles também estavam esgotados, a pressão era muito. Mas Jesus também passou por pressão. E ele era homem como nós. E quando chamamos o povo de Deus para orar, vocês não puderam nem vigiar um pouco comigo. Olha o que o profeta está dizendo aqui. Eu vou me colocar no alto do monte, na torre de vigia, seja qual for o lugar, mas eu quero ouvir o Senhor me responder. Eu quero que o Senhor me responda. O porquê que o Senhor não me respondeu da maneira que eu queria e que eu compreendesse. Ah, é? Então eu vou fazer você compreender. E Deus começa a fazer com que Abacuque entendesse o que Deus estava fazendo. Todos, irmãos, temos tendência de prescrever até mesmo respostas nas nossas orações. Frequentemente oramos dizendo a Deus exatamente como Ele tem que fazer. Como se Ele fosse um Deus que não soubesse o que é ser Deus. E tem gente que chega ao absurdo de quase ditar ou ensinar a Deus como ser Deus na nossa prática de oração. Precisamos entender que Deus é livre. Ele faz o que quer, como quer e quando quer. E inclusive, queridos, eu quero dizer para os irmãos que Deus é glorificado na sua liberdade de agir. Por isso que Ele age dessa maneira. Para que todas as coisas venham convergir, a fim de que o nome dEle, somente o nome dEle, seja glorificado. A melhor resposta vinda do Evangelho é aquela que nos dá descanso para a liberdade divina. Ou na liberdade divina, precisamos descansar. Jeremias, no capítulo 28, verso 11, que é um texto conhecido de todos nós, o profeta, sendo boca de Deus, ele vai dizer, sou eu, é que tenho pensamentos a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pela fé e pelo estudo das Escrituras, o cristão sabe que Deus nunca erra. Suas respostas podem parecer estranhas e até mesmo difíceis de aceitar ou de compreender. Podem parecer sem sentido, mas é assim que Ele age, irmãos. Uma vez a minha mãe chegou perto de mim e falou comigo, meu filho, eu levantei de madrugada e fui pedir perdão a Deus, porque eu tive um sonho, e nesse sonho alguém falava assim comigo, servo é servo, Senhor é Senhor. Então, meu filho, eu não quero esquecer do meu lugar de serva de Deus, porque Ele é que é Senhor. E muitas vezes nós ficamos a nos perguntar, por que nós passamos nas portas das demais igrejas e vimos lá a agenda para Deus? Já viram isso? Hoje vem aqui buscar a sua bênção. A pessoa vai lá e não é abençoada. Porque foi a igreja que fez a agenda para Deus.
Eu abençoo se eu quiser abençoar. Eu faço com que o seu ano seja uma virada se eu quiser que ele seja. Eu vou viver uma virada. Eu estou vivendo a minha virada até hoje. É Deus que faz, irmãos. Não adianta a gente fazer agenda para Deus para encher templo. O templo enche e Deus não vem. Deus não desce ali. Deus não aparece ali. Uai, peraí. Fizeram um monte de atividade, eu nem estava sabendo que ia acontecer isso tudo, e é eu que tenho que fazer? Uai, vocês é que fazem a agenda e é eu que tenho que fazer? Se vira aí, faz vocês, e ó, dá linha. E nada acontece. Que negócio que é esse? Olha o que está acontecendo com o povo de Deus. Venha cá, hoje é o tempo das portas abertas. Que porta aberta, irmãos? A porta aberta é Jesus. E as outras coisas virão por consequência. Isso se Ele quiser dar. Precisamos descansar, irmãos, na liberdade que Deus tem de agir nas nossas vidas. E eu tenho aprendido isso, irmãos. Um exemplo clássico do que Deus faz, de forma bem estranha, é a história que todos nós conhecemos lá em Gênesis, no capítulo 37, que é a história de José e seus irmãos. A pior coisa que tem é o seu irmão, pegar você e te jogar dentro de um fosso. Olha que situação mais terrível. E depois que você sai de lá com um dono que não é seu pai. É um outro, porque os seus irmãos venderam você. E mesmo assim, José sabia e confiava que Deus estava no controle, porque Deus já estava falando com ele. Deus já estava preparando ele. Só não falou do jeito que ia acontecer, mas Deus já estava preparando ele. Lá em Gênesis, no capítulo 45, verso 7, o próprio José vai dizer assim: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Quando ele estava lá na posição de governador, é lógico que ele não chegou lá assim, ele já foi sendo, se eu posso usar, catequizado por Deus, para compreender por que ele estava passando por tudo isso. Se não me engano, desde o momento que ele revelou o sonho para o copeiro Mor, passaram-se 14 anos, se não me engano. Até ele chegar diante do faraó. Olha, e ele disse para o camarada assim: quando você estiver diante do camarada lá, do faraó, lembra-te de mim. Ei, me tira daqui, cara. Eu estou te dando a resposta, estou te dando a cola da prova. Quando você chegar lá diante do professor, fala de mim para ele. 14 foi o total, foi 2 anos, mas mesmo assim, irmãos, pensa. Você fala com a pessoa assim, a pessoa fala com você assim, né? Aqui, vai lá, assim, tá. Quando você chegar lá, você me chama. E na nossa mente, a gente fica assim, não, assim que ele chegar lá, ele vai falar e eu vou ser chamado. Aí o caboclo esperou 2 anos na cadeia, 365, 2 vezes. A gente vai para dentro do nosso quarto, fechando a porta, apesar que não era aquilo que Jesus estava falando, né? Porque acredito eu que nas casas judaicas não havia porta, não havia divisão de cômodo. A coisa é muito mais ampla do que simplesmente você entrar dentro da porta, fechar a porta do seu quarto e orar. Vai muito mais além. A gente entra para dentro da porta, para dentro do quarto, né? Para dentro da porta, não, para dentro do quarto. Fecha a porta e fala assim: eu vou orar. Passou 1 minuto, você acha que você está ali tem 5 horas. Olha, agora nos imaginemos dentro de uma cadeia. 2 anos preso. Foi assim que aconteceu com José. E mesmo assim, Deus usou José de uma maneira poderosa ali no Egito e preservou o seu povo. Irmãos, confiar que a resposta de Deus vinda pelo seu evangelho não é simplesmente um sentimento positivo. Ah, eu tenho certeza que Deus tem o melhor para mim. Ah, tá. O melhor para você ou para mim, não. Eu tenho até medo.
E nem um amontoado de conceitos moralistas e piegas. Essa palavra piegas significa sentimentalismo extremo. Mas sim a firme crença num Deus que tudo encaminha para o ponto em que Ele deseja. Não sou eu, é Ele. Tudo converge para Ele, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, disse Paulo aos Romanos. Você entendeu, meu filho? Aqui, deixa eu te falar, sai fora, sou eu. É assim. Brasileiramente falando, aqui desconfia, ei, sai fora. Eu vou te abençoar, mas quem vai ser glorificado sou eu. Essa é a resposta de Deus para as nossas crises. Ei, você está passando dificuldade? Tô, Senhor, beleza. No final dela, quem vai ser glorificado sou eu. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que essa crença precisa estar firmada num Deus que encaminha todas as coisas para que somente Ele seja glorificado. Nós devemos pensar que Deus pode manifestar somente, às vezes nós pensamos que Deus se manifesta somente de uma forma. Ah, se Deus não fizer assim, não é Deus. Ah, não, Deus não faria assim. Isso aí não é Deus. Não, você está brincando? Deus não faria isso não. É lógico, irmãos, que tem coisas que fogem à normalidade, que vai para a questão extrema da iniquidade, e mesmo assim Deus está no controle ali. Mas a Bíblia ensina que Deus, às vezes, responde às nossas orações, permitindo que as coisas piorem. Muito antes que elas possam melhorar. Viu? Guarde isso no seu coração. Possamos guardar isso, como Maria fez ao ouvir acerca das coisas que falaram de Jesus. Ele pode, às vezes, nos fazer o contrário do que prescrevemos. Ele pode, sim, às vezes, nos colocar de frente de um exército caldeu. Que são dificuldades, mas é um princípio fundamental na vida e no caminhar da fé, que quando tratamos com Deus, devemos estar sempre preparados para o inesperado. Você quer ver uma coisa? Minha experiência, ou nossa experiência, vindo servir a Deus tão longe de casa. Eu falei isso com a Leila ontem. Eu falei, Senhor, eu esqueci de falar com o Senhor. Senhor, eu quero servir ao Senhor em tal lugar, assim, assim. Na verdade, quando eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor levante alguém e me convide para pastorear. Onde é que eu vim parar, irmãos? O camarada está te chamando lá em Rondônia para você pastorear lá. E aí, você vai? Você é um homem ou você é um saco de batata? Como eu disse para um sobrinho meu, nós brincando com ele na época. E aí, irmãos? Se eu virar para você e falar com você, para você ir pastorear lá no Paraná, aí já é, né, fazer você voltar para casa. Mas já pensou Deus te levar mais além? Irmãos, Deus convergiu todas as coisas para que elas acontecessem de forma natural. Para que nós não sentíssemos tanto o peso da partida, da ausência e da distância. E eu gostaria de deixar aqui, irmãos, uma pequena experiência que lendo, encontrei algo muito interessante. Eu li o seguinte, um caso que eu encontrei num livro. Havia um membro de uma determinada igreja que era a pedra de sapato dos irmãos ali, de toda a comunidade. Já viu quando você vai enfiar o pé no sapato e não cabe o seu pé e lá dentro tem um pedrão desse tamanho? Era o irmão. Né? Eu não sei qual que é pior, uma pedra grande no sapato ou as pequenininhas jogadas lá dentro, né? Mas era o irmão. Pedra de sapato na comunidade. Ele era criador de caso, sempre mal-humorado, era altamente personalista e sua palavra deveria sempre ser a última em todos os assuntos. Numa noite de vigília, não se sabe se querendo isentar-se da culpa ou transferi-la para alguém, ele orou dizendo: Deus, Senhor Todo-Poderoso, remove dessa igreja aquele que a atrapalha. No dia seguinte, menos de 24 horas, seu corpo estava sendo velado no templo daquela igreja. Orar, irmãos, sem responsabilidade, ou até mesmo desprovido de discernimento sobre com quem estamos tratando, pode ser perigoso.
Vocês estão aí pensando, será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu a pedra no sapato da igreja? É só não orar assim. Orar sem discernimento, irmãos. Ou sem qualquer consciência, pelo amor de Deus. Quando nós nos colocamos diante de Deus, será que nós sabemos com quem nós estamos falando? Queremos que Deus realmente responda a nossas orações ou apenas que Ele nos beneficie? Aí eu vou trazer para vocês uma outra experiência minha. Eu falei com Deus, eu estava na Secretaria de Saúde, no governo do Estado. Falei, Senhor, eu não quero mais ser terceirizado, não. Eu quero que o Senhor me dê um MASP. Eu quero que o Senhor me dê um MASP, porque eu quero viajar e conhecer o Estado. Ó, para você ver. Você quer que Deus ouça a sua oração ou você quer ser beneficiado? Senhor, eu quero um MASP para que eu possa conhecer o Estado. Quero viajar. E Deus foi lá e deu. Plim. Me deu um MASP, mas juntamente com o MASP veio a coordenação do almoxerifado do Estado de Minas Gerais, inteiro. Eu tomei conta de um almoxerifado, um galpão de 9.500 metros quadrados. Eu atendia todos os 853 municípios do Estado de Minas Gerais. E eu saí de lá, irmãos, tomando uma meia tarja, meio maluca, assim, sabe? Aí não pediu, Deus te dá, filho. Eu viajei 5 vezes. Não deu para conhecer nem 10 cidades. Pede para Deus, Deus vai te dar. Saiba pedir, Senhor, me dê sabedoria até para pedir. Porque Deus dá, irmãos. Precisamos ter sabedoria, porque Deus tem a resposta para as nossas crises. Ele tem. E diante disso, qual é a resposta que queremos realmente do Evangelho? Principalmente para a geração em crise? Eu preciso ter uma resposta para essa geração. Às vezes eu me coloco diante de Deus, Senhor, me responde isso, me dá aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Abençoa meu filho, abençoa meu genro, abençoa meu sogro, abençoa não sei quem, abençoa o vizinho, abençoa. Mas e quando a pessoa chega para você e fala assim, o que eu devo fazer com o meu filho que não sai das drogas? Eu vejo você saindo da sua casa, indo todos os finais de semana para a igreja. Eu gostaria que você me desse uma resposta. Orasse comigo. Me ajuda. O meu filho está se acabando no crack. E aí, irmãos, como é que nós faríamos diante de uma situação dessa? Deus virá para você e falar assim, olha, da próxima vez que você passar debaixo daquele viaduto, você vai falar com aquela prostituta, e vai parar o carro do Estado, pede uma prostituta. Aí vem alguém e fala assim, tira a foto de você parando com o carro do Estado, conversando com uma prostituta. E aí? Deus mandou você parar. Você tem que crer que Deus vai te proteger, que Deus vai te livrar. Senhor, eu estou parando porque o Senhor mandou, hein? E isso aconteceu lá em Belo Horizonte, comigo, parando para conversar com uma prostituta e falar com ela, olha, assim. Mas aconteceu com outro, que parou para contratar o programa. E alguém estava lá de longe, clicou, meu filho, e jogou na rede. Está vendo? E aí, aconteceu alguma coisa comigo? Não, nunca aconteceu. Pode procurar, pode pesquisar. Você não vai achar. Mas o outro que foi lá para justamente, contratar o programa, alguém estava lá, ó. Você vai ficar aqui, tá? Deus falando com o cara, sem ele saber, você vai ficar aqui. Porque o atrapalhado lá vai passar e você vai... Tudo está no controle de Deus. Ele vê todas as coisas, maus e bons. E Deus vai usar o império assírio como instrumento de resposta e disciplina. Eis agora um terceiro aspecto surpreendente dos caminhos de Deus. Ele usa, às vezes, instrumentos estranhos para responder e corrigir a sua igreja. Os caldeus, dentre todos os povos, são os que Deus levanta para disciplinar o seu povo. Abacuque, ele não podia imaginar tal coisa. Mas aqui também está um fato evidente em toda a Bíblia. Deus usa o instrumento que ele quer usar. Senhor, eu estou precisando tanto que o Senhor me ajude nisso. Aí vem uma pessoa e te ajuda, mas aquela pessoa você nunca pensou que ela ia te ajudar. E mesmo que você soubesse, você não ia aceitar a ajuda dela.
Porque Deus nos conhece e Ele quer nos tratar. Instrumentos tão estranhos e inesperados para a realização do seu propósito. Ele usou Pilatos. Ele usou Herodes. Ele usou Saul. Usou até uma mula. Mas usou. Já pensou se eu ouvir uma mula falar com você? Eu sou idiota. Você está vendo que eu empaquei aqui porque não é para você continuar? O mal irmãos, e tem sido um instrumento pedagógico, e às vezes Deus o usa para educar e corrigir a sua igreja. Quantas vezes somos acometidos por uma enfermidade, desemprego, crise conjugal, injustiças ou outras tragédias na vida? Nós precisamos parar e falar assim: o que o senhor quer comigo? Diante dessa situação tão ruidosa, tão trágica. Mas a resposta de Deus leva o homem ao triunfo. De fé, em meio às suas crises. O texto vai dizer, inclusive citado pelo Wesley no início, mas o justo viverá pela fé. É o texto mais conhecido e referência nesse livro. As pessoas só gostam do capítulo 3, né? Ainda que não haja, ainda que não sei o quê, tarará. Mas esse aqui é o principal. O justo viverá pela fé. Esse versículo é o mais conhecido do livro de Abacuque. Também citado por Paulo em suas cartas, em Romanos 1,17. Texto esse que marcou profundamente a vida e ministério de Martim Lutero. Gálatas 3,11 e também Hebreus 10,38. Registrando assim profundamente a verdade essencial da doutrina da justificação pela fé. Sim, o justo, o crente, ele vive pela fé. E esta fé no Senhor triunfante, ressuscitado e glorioso, transmite a vida diária a uma vitalidade vibrante, esperando e confiando sempre no Senhor, pois Ele tem a resposta certa nos momentos de crise. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que no momento das nossas mais terríveis crises, ou nas mais amenas, possamos sempre lembrar que somos morada do Senhor. Ele está conosco em todos os momentos. Ele disse que não nos abandonaria, mas estaria para sempre conosco. Amém? Você crê que o Senhor mora em você? Você crê que você é a habitação do Altíssimo? Então saiba que Ele está com você em qualquer momento da vida. E Ele tem as respostas para as nossas crises. Mas não estranhe quando o Senhor responder diferente que você perguntou. Ele tem o melhor para nós. Amém?